Opa, aqui é o Danilo Mazzucchin. Se você quer saber sobre as novidades da plataforma Google Ads, se você quer entender quais são as tendências, para onde que o Google ele está olhando e para onde nós, gestores de tráfego, então iremos junto com o Google, com a plataforma Google Ads, esse conteúdo ele é para você. Eu separei as 7 principais novidades e tendências, olhares inclusive do Google, e obviamente aqui eu vou lhe mostrar essas 7 novidades e essas tendências para que você possa compreender aquilo que já está acontecendo como novidade e, obviamente, o que vai acontecer, o que acontecerá daqui a 1 ano, 2, 3 anos, quais são os vieses, os pilares que o Google ele está enxergando e ele está criando ferramentas para satisfazer esses pilares, esses vieses que ele entende que é o futuro da geração e do monitoramento de tráfego. Claro que aqui nós focaremos apenas em Google Ads, mas o ecossistema inteiro de Google ele está passando por muitas transformações. Obviamente, porque o nosso ecossistema de marketing digital ele está passando por transformações, principalmente por essa relação de que hoje nós temos em pauta a privacidade do usuário, a privacidade do consumidor. A partir desse momento, então, os grandes players, e o Google Ads é um grande player, se fez necessário, eles precisaram de, agora o que eu faço para eu conseguir continuar sendo relevante para os meus anunciantes, continuar sendo relevante para os meus usuários. Obviamente, então, como eles tiveram que se mexer, muitos itens ferramentas deixarão de existir e outras tantas passarão a existir. Vamos entender, então, hoje, essas 7 principais novidades e ou tendências. A primeira delas que eu falo para você refere-se aos públicos-alvos semelhantes. Públicos-alvos semelhantes que a partir do dia 1º de maio deste ano de 2023, eu estou gravando esse vídeo em abril, hoje é dia 7 de abril, não mais nós poderemos criar públicos-alvos semelhantes e o Google também não criará mais automaticamente públicos-alvos semelhantes para nós. E a partir do dia 1º de agosto, mesmo campanhas que já trabalham com públicos-alvos semelhantes, a partir desse momento, esses públicos-alvo eles deixarão de existir. O Google realmente eliminará. Nós só conseguiremos trabalhar com público-alvo semelhante a nível de relatório, para verificar aquilo que já aconteceu anteriormente, ou seja, dados retroativos. Mas nós não conseguiremos mais criar e nem continuar utilizando os públicos-alvos semelhantes que hoje nós já utilizamos em nossas campanhas ou em nossos grupos de anúncio. Então, essa é uma mudança muito impactante para quem, obviamente, utiliza públicos-alvos semelhantes. Agora, para quem utiliza públicos-alvos semelhantes ou não terá mais essa possibilidade, e agora, etc., né, como que eu faço? Existem outras possibilidades, que já, obviamente, não que o Google criou agora, já existiam antes, mas eu venho trazer para ti aqui de uma maneira mais enfatizada, trazendo talvez uma luz aí para você que utiliza públicos-alvos semelhantes. Por exemplo, aqui na agência, aqui na Mazzucchin, os nossos gestores de tráfego trabalham bastante com os próprios dados do cliente, seja subindo lista de clientes, seja o próprio dado mesmo ali no site, fazendo um traqueamento no site, então conseguindo obter essas informações e, obviamente, então utilizando essas informações posteriormente. Existe a possibilidade de nós trabalharmos com uma segmentação otimizada, então você trabalha com uma campanha de display, por exemplo. Então você tem essa possibilidade que, basicamente, quando a gente fala de uma campanha, de uma segmentação automatizada, a automação dessa segmentação, onde você vai expandir a segmentação, ela é razoavelmente parecida com um público-alvo semelhante que o Google cria automaticamente, porque ele vai pegar a sua segmentação que você fez e ele vai ampliar um pouco essa segmentação em base da segmentação que você realizou. Então tem algumas outras possibilidades para nós podermos trabalhar, tá bom? A segunda novidade que nós temos refere-se exatamente ao aumento de segurança que o Google quer trazer no que tange a eliminar ou a mitigar ao máximo possível aqueles anunciantes que são fraudulentos. Então nós temos dentro da plataforma Google Ads, isso desde que Google Ads existe, uma quantidade expressiva, mas que vem aumentando muito, principalmente durante a pandemia, aumentou ainda mais devido à reclusão das pessoas terem que ficar em suas casas. A partir do momento o uso da internet se exponenciou, isso obviamente, né, todo mundo sabe. Logo, então, passou a existir muito mais, inclusive, estelionatários digitais, fraudadores digitais. A partir desse momento, o Google ele começou a criar muito mais, já estava criando, né, já existiam muitas, mas muito mais políticas para poder eliminar esses fraudadores.
tá? Eliminar esses anunciantes fraudulentos. Observa-se que, não sei se você está acompanhando esse movimento, mas aqui na Mazuquim nós gostamos e ficamos muito atentos nas políticas do Google Ads, inclusive temos cursos falando sobre políticas do Google Ads, creio que é uma das únicas escolas, é a Mazuquim Plus que fala, tem um curso específico de políticas do Google Ads, onde nós acompanhamos bastante o que acontece e o Google ele está criando várias novas políticas e alterando várias outras já existentes, cada vez deixando as políticas mais severas, ocasionando suspensão de conta e algumas áreas em si, o Google está limitando a veiculação e algumas outras proibindo a veiculação de anúncios. Então, isso é muito mais do que uma novidade, é uma tendência. A tendência é que o Google, a cada vez mais, ele crie mais políticas mais severas e que, então, muito mais anunciantes sejam impactados de diversas áreas diferentes, mas algumas em especial, tá? Porque elas ficam mais em evidência, como a área da saúde, como a área financeira. São geralmente estas áreas as quais existem mais fraudes e, então, obviamente, o Google sofre mais pressão dos próprios usuários, assim como do governo e de diversas outras fontes diferentes, e eles precisam de dar uma resposta, e a resposta está sendo isso, aumentar uma quantidade bem grande de suspensões, aumentar a quantidade de áreas em que são limitadas, aumentar a quantidade de áreas que serão extintas, não mais poderão rodar no Google, e assim por diante, tá? Essa foi a segunda novidade ou tendência. A terceira refere-se de fato aqui a um recurso que agora nós teremos dentro do Google Ads. Talvez você inclusive já tenha na sua conta esse recurso, na sua campanha esse recurso, que vai dentro de um dos pilares que no final do vídeo eu vou trazer quais são realmente os dois principais pilares hoje que o Google ele está olhando e que você vai observar que ao decorrer dos anos isso vai acontecer cada vez mais. No final do vídeo eu vou trazer esses dois pilares que é o futuro do Google Ads. Mas aqui agora nesse terceiro item, falando de uma ferramenta ao qual o Google ele está trazendo para nós, que, conforme eu disse, está bem dentro de um desses pilares que eu vou trazer no final do vídeo, que é a relação da automação de criação de títulos. Agora, talvez inclusive você possa verificar se na sua campanha já tem. Você vai na sua campanha, vai a nível de campanha, clica lá na sua campanha, vai em configurações, lá abrindo as configurações da sua campanha, clica em configurações avançadas e verifica se você tem a opção de recursos automáticos. Se tiver a opção de recursos automáticos, o que são esses recursos automáticos? É uma inteligência artificial do Google que ela pega diversas informações, como por exemplo, os anúncios que você já criou, ele pega como que está distribuído as copies do seu site, dentre outras fontes para ele poder criar anúncios, títulos e copies, inserindo dentro dos recursos dos seus anúncios. Ele mesmo faz essa criação, a própria inteligência do Google cria esses anúncios e ele verifica o quê? Ele verifica, por exemplo, quando um usuário pesquisar, o usuário estiver vendo o seu anúncio, qual ecossistema que ele está vendo esse anúncio, ou qual é a profundidade de conhecimento sobre aquele tema que aquele usuário tem sobre aquele anúncio, como que aquele usuário pesquisou a sua área de atuação, aquilo que você está comercializando. Então ele faz um criativo, ele cria uma copy baseada em diversos fatores para deixar o seu anúncio mais persuasivo, tá? Então esse recurso automatizado de criação de copies, ele faz com que nós possamos ter uma CTR, uma taxa maior de cliques. Essa é uma novidade que já existe em várias contas do Google Ads, mas em outras ainda não, ainda é uma versão beta, mas nesse ano de 2023, muitas contas já estão com esse recurso liberado. Verifica se na sua já está liberado. A partir desse momento, então, você pode aumentar a sua CTR, você pode fazer com que o seu anúncio fique mais persuasivo e, obviamente, então, quem sabe até aumentar também a sua taxa de conversão em venda, aumentar a sua taxa de conversão de leads e assim por diante, tá? Então, esse foi a terceira novidade, que é essa possibilidade de ativar a nível de campanha o recurso automatizado. E aí nós temos como quarta novidade, que na verdade desde o ano passado, né, nós já temos disponível, salvo engano, começou essa disponibilização na campanha de shopping, salvo engano, tá? Mas isso não é uma informação, não é uma informação. Na verdade eu acredito, é uma crença apenas, mas depois inclusive que eu terminar esse conteúdo, você pode perguntar, se você tiver curiosidade, nos comentários eu falo para ti se sim ou não, que é a relação da aquisição de novos clientes. Se eu não me engano, começou na campanha de shopping.
onde nós podemos, óbvio, segmentar apenas para novos clientes. Então eu não quero mais anunciar para aqueles que já são meus clientes, eu quero anunciar apenas para aqueles que não são meus clientes. Ou eu quero anunciar para aqueles que são meus clientes, não são meus clientes, enfim, para os dois públicos, mas eu quero dar um valor maior. Eu quero fazer com que, quando existe uma conversão, por exemplo, o valor seja maior e traga uma ênfase maior, o anúncio seja mais exibido, enfim, procure mais aqueles que ainda não são meus clientes, tá? Então eu quero dar um valor maior, um lance maior para quem ainda não é meu cliente. Aí existe essa possibilidade, você vai na sua campanha, clica em configurações, aí você terá aquisição de clientes, e aí você pode selecionar se você quer apenas veicular anúncios para novos clientes, ou se você quer apenas dar um valor maior para os novos clientes. Ou seja, anuncio para todo mundo, para quem já é, para quem não é, mas eu dou apenas um valor maior para aqueles que ainda não são os meus clientes, tá? Ponto importante nessa quarta novidade é que você precisará de setar, você precisará de indicar para o Google quem são os seus clientes. Como que eu posso, Danilo, indicar para o Google quais são os meus clientes? Você pode indicar quais são seus clientes enviando, por exemplo, uma lista de clientes através de uma planilha. Você pode, por exemplo, colocar que os conversores do Google Ads são seus clientes, quem converteu já são seus clientes, tá? Então existe essa possibilidade ao qual faz com que nós possamos realmente fazer com que o nosso investimento ou o investimento do nosso cliente ele seja melhor utilizado, principalmente para aqueles que não faz sentido que o nosso anúncio apareça para aqueles que já compraram de nós. Não existe venda recorrente, Danilo, na minha área. Então, significa dizer que aquele que já é seu cliente não precisa de ver o seu anúncio, beleza? Então tem essa funcionalidade e essa foi a quarta novidade que eu trouxe para ti, que é a aquisição de novos clientes. A quinta novidade é muito mais uma tendência do que uma novidade. O Google, ele deseja ao máximo possível focar, direcionar os seus esforços para uma campanha única, onde essa campanha ela permitirá com que pessoas aos quais, mesmo que não tenha muito conhecimento, possa criar essa campanha e possa trafegar em todo o ecossistema de Google, atingindo qualquer objetivo, branding, venda e ou lead, que são os principais. Essa campanha que eu estou me referindo é a Performance Max. Então você vai observar que, ao decorrer do tempo, muitas novidades, ferramentas novas passarão a existir na Performance Max. Do último vídeo que eu gravei falando sobre Performance Max, para agora nós já temos vários itens diferentes, como por exemplo, vários itens a mais, como expansão de URL, a possibilidade de fazer exclusão de marcas, a possibilidade de fazer a negativação de palavras-chave a nível de conta. Então são recursos que eles vão sendo incorporados na Performance Max, de acordo inclusive com feedbacks que nós vamos passando para o Google, e o Google ele tem hoje muito claro isso, de que é a principal campanha que ele está hoje trabalhando, de Performance Max, uma vez que roda em todas as suas redes. Algumas outras campanhas, inclusive, como a campanha de local, foi até eliminada para que nós pudéssemos trabalhar só com a Performance Max. Campanha de shopping inteligente foi eliminada para que nós pudéssemos trabalhar com a Performance Max. E faz sentido, assim, se o Google ele conseguir realmente fazer com que todos os objetivos sejam sanados, qualquer objetivo seja equalizado, facilitando a criação e o monitoramento da campanha, como hoje é a Performance Max, mas de fato trazendo resultado satisfatório, tão satisfatório, por exemplo, quanto uma campanha de pesquisa, ótimo, melhor ainda, melhor para todos, né? Mas hoje, em abril de 2023, não é essa a realidade. Nós temos, na verdade, hoje uma campanha de Performance Max, ao qual não permite com que nós gestores de tráfego, façamos muitas interações, e muito devido a isso, ainda vem muito tráfego irrelevante, vem muito lead que não funciona, não é coeso para o que o nosso cliente precisa, tem muito tráfego que não se transforma em venda porque é tráfego desqualificado, mas a campanha ela está aprendendo. Na verdade, o time em si também do Google está aprendendo com isso e disponibilizando mais ferramentas, e muitas ferramentas que eles disponibilizam nem precisam da nossa interação, são ferramentas automatizadas para fazer com que a campanha, o algoritmo fique mais inteligente e a partir desse momento, então, entregue aquilo que o Google quer entregar para nós. Super facilidade em criar a campanha, rodar em todas as redes e atingir todo e qualquer objetivo. Essa é a campanha de Performance Max e foi a nossa quinta novidade ou quinta tendência. Cada vez mais aumentará a quantidade de ferramentas de funcionalidades dentro da Performance Max. Agora, a nossa sexta novidade é muito mais do que uma novidade, sim uma tendência. O Google ele está realmente empenhado em gerar mais segurança para os seus dois principais atores. Quais são os dois principais atores do Google?
é o usuário e o anunciante. Então, você pode observar que, não sei se você está acompanhando esse movimento, mas o Google ele está, inclusive, fazendo parcerias com podcasts e fazendo bastante anúncio falando sobre a autenticação de 2 fatores, para que, obviamente, com a autenticação de 2 fatores, você tenha maior segurança e mitigue as possibilidades de ter contas hackeadas, contas craqueadas. Como nós aqui na agência, aqui na Mazuquinho, nós fazemos muito conteúdo também falando sobre políticas, fraude, minha conta foi suspensa por fraude em sistema, por práticas comerciais inaceitáveis, etc, etc. Então nós temos muitas pessoas que acabam comentando nesses vídeos e falando sobre problemas que tiveram de conta craqueada, conta hackeada. A partir desse momento, quando você tem, por exemplo, uma autenticação de 2 fatores, não que elimine 100% da possibilidade, mas é praticamente isso, viu? Você tem uma quantidade muito menor probabilística de que a sua conta ela seja hackeada, uma vez que toda e qualquer interação que seja necessária de ser realizada na sua conta, será solicitado que você permita através do seu número de celular, através do seu smartphone, através do seu iPhone, enfim. Então, por exemplo, hoje, não somente nessa relação de autenticação de 2 fatores quando você vai acessar a sua conta ou criar uma conta, mas até mesmo na relação de que uma alteração de um anúncio. Você foi lá, alterou a URL do anúncio, fez uma alteração de texto. Se for qualquer alteração que faça um pouquinho mais de sentido, seja um pouquinho mais sensível, uma alteração de orçamento, por exemplo, o Google agora ele manda uma mensagem para você. Ele fala assim, olha, eu preciso que você faça a autenticação para eu confirmar que você é você mesmo. Então isso traz mais segurança para o usuário, traz mais segurança para o anunciante e, óbvio, também tem um contexto ali por trás de tudo isso. Agora traz muito mais relatório para o Google poder, até mesmo em algum tipo de processo, poder falar, olha, eu fiz tudo o que eu poderia fazer. Quem realizou, inclusive, o dono que fez isso, né, a pessoa responsável, o autor, tá aqui, ó, o número dela, foi essa pessoa, ela autenticou, né? Ela validou que realmente foi ela. Então, assim, tem, obviamente, segurança para realmente todos os lados, né, para os 2 principais atores, anunciante e usuário, anunciante, e também para o próprio Google Ads, que, obviamente, eu não sei se você sabe, mas ele sofre bastante processo e em diversos países diferentes, por diversos motivos diferentes, por conta suspensa, etc. Tá? Então, é mais uma forma também do próprio Google, e é uma tendência que o próprio Google ele vai criar mais segurança para ele poder fazer com que esses 2 atores fiquem mais tranquilos para poder utilizar a plataforma e, obviamente, ele mesmo ficar mais, ter mais respaldo no momento em que ele for acusado por A, por B ou por C. Tá? A 7ª novidade para esse ano de 2023, até agora, né, até aqui esse primeiro semestre de 2023, está relacionada à experiência do consumidor, à experiência do usuário em utilizar a plataforma Google Ads. Então o Google Ads ele mudou a sua interface, ele está mudando a sua interface novamente. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, e se você não se recordar também não tem problema, coloque aqui nos comentários, eu procuro rapidinho e verifico para te trazer. Mas acredito eu que 2 anos no máximo, 2 anos, 2 anos e meio, que o Google ele mudou a experiência completamente. Inclusive era uma plataforma, o Google AdWords era uma plataforma bem mais lenta, né? Não estou nem falando na relação do nome mesmo, estou falando da estrutura de experiência do consumidor, a interface dele, o dashboard. Era uma estrutura bem mais lenta e passou-se, e não somente a estrutura visual mudou, mas me parece que até mesmo as chamadas de APIs, enfim, as chamadas na programação mesmo, né, nos motores ali por debaixo de código, fazendo com que a plataforma ficasse bem mais rápida, era muito mais lenta. Se hoje você utiliza o Google Ads, você acha ele lento, se você utilizasse ele há 2 anos e meio, 3 anos atrás, me corrija depois, enfim, depois pode colocar aí nos comentários, eu verifico realmente quando foi a atualização. Mas há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, era muito mais lento, muito mais lento mesmo. Né? E existiu essa modificação. A partir do momento, então, que o Google, e isso não somente dentro do Google Ads, né, nós estamos focando só em Google Ads, mas, de maneira geral, o Google ele está buscando fazer com que as suas plataformas elas fiquem visualmente mais fáceis de serem utilizadas e mais ágeis. Essa nova plataforma, essa nova interface do Google Ads, eu realmente não sei ainda se ela ficou mais rápida de usar se comparado à interface que a maioria ainda está utilizando do Google Ads. Entretanto, a nível visual, está mais simples de se compreender onde que estão os elementos. Esse é um esforço do Google para que mais pessoas, e obviamente pessoas que não necessariamente
tenha muito conhecimento, muito pelo contrário, é para poder proporcionar àqueles que têm pouco conhecimento para que possam utilizar o Google Ads, tá? Facilitar realmente a navegação, aumentar a satisfação de experiência do consumidor, experiência do usuário ao utilizar a plataforma. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou abrir aqui para você, eu vou, nesse momento, vou compartilhar a tela do meu computador com você. Está compartilhada, né? E eu vou mostrar para você a nova experiência, não sei se você já está utilizando a nova experiência do Google Ads. Então, assim, essa daqui é a experiência antiga, é a experiência que eu citei, que foi modificada há 2 anos e meio, 3 anos atrás, que é uma visão geral da experiência que nós já utilizamos. Agora aqui eu deixei aberto numa nova guia, a nova experiência. Olha a diferença, isso aqui é a nova experiência. Estou aqui na guia visão geral, então eu tenho aqui as campanhas, recomendações, olha aqui, ó. Eu consigo visualizar os recursos, me parece mais organizado, eu tenho aqui metas, ferramentas, olha, por exemplo, em metas, agora eu tenho aqui as conversões, recomendações, enfim. Então eu quero fazer traqueamento, eu vou ter que trabalhar com metas, aqui ó, conversões, tenho que trabalhar com as metas, faz sentido, tá? Então foi modificado. Aqui eu tenho uma aparência, então a interface da plataforma, ela foi alterada. Essa é a nova interface e essa daqui é a interface antiga, que olha, nem é tão antiga assim, viu? Nem faz tanto tempo, tá? Então existiu essa modificação, essa alteração da interface do Google Ads. Eu confesso que eu não trabalhei muito ainda com essa nova interface, mas me parece bem mais simplificada essa interface se comparada a essa daqui. Quando essa surgiu, ele retirando a outra, que obviamente existia antes desta, foi uma modificação muito agressiva, mudou muito a interface. Né? Eu mesmo, quando fez a modificação, senti bastante, mas onde que está essa ferramenta, onde que está essa outra? Nossa! Agora, esta aqui é bem sossegado, né? Bem sossegado, ficou bem fácil de navegar, bem simples de entender aonde que estão os elementos a partir desse momento. Então, eu acredito, creio eu, que foi uma boa, e será, na verdade, uma boa experiência para os anunciantes do Google Ads. Voltando aqui para o vídeo completo, para o meu rosto. Bom, aqui eu mostrei para você 7 novidades, nós falamos sobre 7 novidades e tendências, e eu quero trazer para você um ponto muito importante que eu estou observando, eu estou enxergando ao decorrer, obviamente, das aulas que eu ministro de Google Ads, que eu preciso bastante ficar atualizado, uma vez que eu ministro dentro da Amazon Plus as aulas maioria das aulas de Google Ads, e também, obviamente, por interagir muito com a plataforma diariamente, ainda gerindo tráfego para algumas marcas importantes aqui no cenário nacional, e, obviamente, tendo que ficar perto daquilo que o Google ele está pensando, que o Google ele está fazendo no que tange a plataforma do Google Ads. Então, eu enxergo aqui 2 caminhos, na verdade, caminhos não, 2 pilares que o Google hoje ele está trabalhando e vai trazer cada vez mais novidades para nós ao decorrer desses próximos anos. Primeiro está relacionado à utilização de inteligência artificial para automatizar processos, para fazer com que aquilo que nós, inclusive gestores de tráfego, hoje temos mais trabalho de realizar, a inteligência artificial possa fazer. Um exemplo, o que eu falei, é a própria relação de você hoje poder criar, da inteligência criar títulos para você, criar em base de, não somente daquilo que ela acredita que será relevante, mas pegar diversos fatores, diversos hits, e a partir desses hits entender como que a pessoa pesquisou, entender a profundidade de conhecimento dessa pessoa, enfim, e aí então trazer realmente uma copy que seja mais persuasiva, retirando esse trabalho hoje que é do gestor de tráfego, é de quem faz a gestão de criar essa copy dentro do Google Ads. Então a tendência é o quê? O Google ele quer deixar a plataforma fácil. Resumindo aqui, qual é o pilar? Vamos pensar assim, qual é o pilar? Primeiro pilar, quero deixar a plataforma super simples de ser utilizada, para que mais pessoas possam anunciar. E essas pessoas que anunciem, as que não têm conhecimento, têm um resultado. Porque o que acontece? Muitos hoje se aventuram a utilizar o Google Ads, mas sem conhecimento nenhum, a probabilidade de você ter um resultado ruim ela é enorme. Você precisa de ter conhecimento. O Google ele quer mitigar o máximo possível hoje esse cenário e permitir com que mais pessoas possam anunciar no Google, mesmo sem conhecimento e tendo resultado. E aí o que está por baixo disso? Aí está a relação que eu comecei falando sobre inteligência artificial para automatizar esses processos.
está na relação de você deixar a interface gráfica fácil de ser utilizada. Então, tudo que estiver abaixo aqui é para poder satisfazer esse objetivo principal. Mais pessoas e pessoas que, por vezes, não têm tanto conhecimento, possam anunciar no Google Ads, óbvio, aumentando receita desse viés do Google, que é o Google Ads, que é o principal viés de faturamento do Google, que nós já sabemos há muitos e muitos anos. Né? É o core do Google. E o segundo ponto, o segundo pilar, esse é o primeiro, fazer com que mais pessoas possam utilizar a plataforma de maneira facilitada, tá? E aí cabe a você raciocinar, mas então é o fim dos gestores de tráfego? Não? Aí já fica para um próximo conteúdo. E o segundo pilar que o Google ele está trabalhando e terá muitas novidades já nesse ano e no decorrer dos próximos anos, é em se adaptar à nova realidade. A nova realidade diz que os consumidores online, eles precisam de ter privacidade. Eu, como um grande player, eu não posso mais ir lá e cucar esse meu usuário e saber exatamente quem é aquela pessoa. Então agora eu sei o nome dela, a idade dela, eu sei o sexo dessa pessoa, eu sei se ela é casada ou não, se ela tem filho ou não. Então eu sei tudo dessa pessoa. Né? Isso é uma publicidade que ela é perigosa. A partir desse momento, então, muitos outros players, inclusive, né, desse nosso ecossistema e outros ecossistemas, assim como o governo, assim como usuários, fontes distintas começaram a pressionar e, então, passou-se a ter uma discussão grande, até mesmo devido a vários escândalos que aconteceram, mediante a vazamento, por exemplo, de Facebook, a utilização em campanhas eleitorais, e logo, então, as empresas, os grandes players estão se adaptando. O Google Ads ele está criando diversas ferramentas para poder fazer com que ele possa realmente falar, olha, eu trago sim segurança e privacidade para o meu consumidor, só que, qual que é o problema? Hoje ele já está fazendo isso. O problema é o quê? Se você traz muita privacidade para o consumidor e não traqueia ele de maneira assertiva, você prejudica o anunciante. Porque se hoje eu não sei mais impactar da maneira assertiva o meu público, a idade correta, o sexo correto, o local correto, enfim, se tem poder aquisitivo alto, baixo ou médio. Se eu não tenho como anunciante essas informações, eu não posso segmentar desse jeito, eu vou precisar de dar aqueles tiros de canhão, não mais de sniper, né? Porque eu não consigo mais segmentar da forma assertiva como antes eu segmentava, porque o Google não traz, nem o Google e nem outro player. Obviamente pensando nesse cenário hipotético que ele não faz mais traqueamento, não mais sabe idade, não mais sabe sexo, etc. Então eu não posso mais segmentar desse jeito. Se eu não posso mais segmentar desse jeito, eu vou precisar de muito mais dinheiro investindo em publicidade para que eu tenha o mesmo resultado que antes eu tinha anteriormente, porque eu tinha uma segmentação refinada, eu tinha uma segmentação assertiva. Então isso para o Google é péssimo, porque agora os pequenos anunciantes, que é a maioria de Google, não mais anunciarão. Então olha só, o primeiro pilar do Google é fazer com que mais pessoas, mesmo sem conhecimento, possam anunciar. Agora, o segundo pilar, ele acaba matando, ele poderia matar o primeiro se você não conseguir fazer com que a segmentação ela seja assertiva. Volto a dizer, porque se você não é assertivo, eu tenho que investir muito mais dinheiro para ter o mesmo resultado. Significa dizer, então, o que o Google está trabalhando? Sim, olha, todas as fontes que estão me pressionando, vou trazer privacidade para o usuário. É isso que vocês querem? Vou trazer. E ele está trabalhando agora em novas ferramentas, em novos recursos, para que nós possamos, né, anunciantes, continuar a realizar as segmentações assertivas. Ele está criando outros mecanismos, por exemplo, conversão otimizada, a funcionalidade de conversões otimizadas justamente para isso. Parar de trabalhar com públicos semelhantes também está dentro desse sentido, de trazer mais privacidade. Conversão otimizada é para que você possa fazer um traqueamento mais assertivo, trazendo também mais informação para o Google realmente agora mesmo, sem ele ter que pegar sem a autorização do usuário, informações do usuário, agora é o usuário que dá a informação para ele. Se o usuário der a informação para ele, beleza, tranquilo. O usuário que deu o e-mail, o usuário que deu o nome, o usuário que deu o endereço, né? Isso são as conversões otimizadas. Então, quais são os dois pilares do caminho que o Google está seguindo? Fazer com que mais pessoas possam anunciar no Google, mesmo sem conhecimento. Tá? E o segundo pilar, deixar a plataforma mais segura, trazendo mais privacidade para os usuários e, ao mesmo tempo, não prejudicando os anunciantes. É isso que o Google Ads mais está trabalhando para que aconteça. E ao decorrer desse ano e dos próximos anos, nós veremos muitas novidades mediante a isso. Tá bom? Espero que esse conteúdo ele tenha sido relevante para você. Se foi relevante, que você possa curtir, se inscrever no canal. Se você ainda não é aluno da Mazuquim Plus, venha estudar gestão de tráfego, monitoramento de tráfego, marketing digital conosco.
Nós temos várias aulas, tem mais de 150 aulas disponíveis, toda semana pelo menos 3 novas aulas nós disponibilizamos. Além das aulas, você tem a nossa mentoria, ou seja, toda e qualquer dúvida nós sanamos, pegamos a sua mão e lhe ajudamos a sanar essa dúvida. Outro recadinho, se você ainda não faz parte do nosso grupo no Telegram, nós falamos sobre geração, monitoramento de tráfego, marketing digital dentro do nosso grupo no Telegram. Faça parte, está aqui disposto já na descrição desse vídeo, é só você clicar e entrar para o nosso grupo no Telegram. Toda terça-feira, às 20 horas, nós temos aula ao vivo no YouTube. E você também será, se você fizer parte do nosso grupo no Telegram, você será avisado, notificado e notificada que a aula ela está iniciando, tá? Então, toda terça-feira às 20 horas, aula ao vivo, transmissão ao vivo aqui no YouTube, falando sobre geração, monitoramento de tráfego. E volto a dizer para ti, se inscreva no nosso grupo, entre no nosso grupo do Telegram para que você seja notificado sobre todas as nossas novidades, inclusive dessas aulas todas as terças-feiras às 20 horas. Um abraço e até o próximo conteúdo. Estamos sempre online, reinventando o seu negócio.